Olá, boa noite para você. Começa agora o nosso TVU Notícias. TVU Notícias desta segunda-feira, segunda de carnaval. Tem muita informação para você. 2016 teve redução no número de casos confirmados de HIV em Uberlândia. Mas continua o alerta. O uso do preservativo não pode ser dispensado durante a relação sexual. Antes e durante o carnaval, ações de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis foram intensificadas na cidade. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre cirurgia bariátrica, quem passou pelo procedimento e os cuidados para toda a vida. Futel está com vagas abertas e de graça para aulas de dança de salão oferecidas a toda a comunidade. O que mudou em relação às cirurgias plásticas? É a partir de agora no TVU Notícias que está no ar. A gente começa o TVU Notícias de hoje falando de um assunto sério, da importância do uso do preservativo durante a relação sexual. Por mais que a medicina esteja avançada, nada melhor do que prevenir contra o HIV e outras doenças também sexualmente transmissíveis. Em 2016, em Uberlândia, teve uma redução de mais de 100 casos no número de pessoas que tiveram o resultado positivo de HIV em relação a 2015, mas isso não é motivo para se ter uma relação de risco. Foi durante um alongamento para um dos ensaios de dança de rua que este jovem descobriu a doença. Após sentir fortes dores no corpo e desconfiar de algo errado, ele fez muitos exames. E o diagnóstico: contaminação por vírus HIV. Um choque para ele e para a família. Foi assim, muito duro. Eu lembro como se fosse hoje, e toda a família, todo mundo sofreu junto, a gente passou por uma dificuldade muito grande, que a gente não esperava isso. O início do tratamento foi imediato. Ele chegou a pesar 40 quilos e passou a tomar vários remédios por dia. Depois de um mês crítico, apresentou a melhora. Como eu estava num estado muito crítico, tinha perdido peso, essas coisas, com o medicamento foi melhorando, o medicamento foi fazendo efeito, porque como o médico já tinha me explicado, se o medicamento não fazia efeito, eu tinha que ficar internado, ou senão eu poderia até vir a óbito, morrer. E aí, graças a Deus, o medicamento foi fazendo efeito e eu fui melhorando. E aí eu tô até hoje, firme e forte. De acordo com especialistas, a AIDS é uma doença transmissível que atinge o sistema imunológico de quem está infectado. Hoje é possível conviver com a doença tomando medicamentos específicos. O HIV é uma doença, que se pega por relações sexuais, ou transfusão de sangue, que hoje é raro, A maioria dos casos, cerca de 99%, é via sexual desprotegida, A pessoa deixou de usar preservativo e adquiriu o HIV. É uma doença que nos primeiros momentos, ela não apresenta nenhum sintoma, e com o passar do tempo é que ela vai ter aquela perda de peso, que a pessoa enfraquecimento. E hoje, o que a gente foca? Você teve uma relação, uma exposição sexual de risco, não usou preservativo, venha e faça seu teste depois de 15 dias a 4 semanas da exposição de risco. O paciente, a partir do momento que ele descobre que tem o vírus HIV, ele vem para um ambulatório, a gente realiza os exames de CD4, carga viral, os exames de rotina, para ver se ele não tem mais nenhuma doença, principalmente sífilis. E aí ele vai passar pelo infectologista, que vai avaliar esses exames e vai indicar os medicamentos antirretrovirais, que são comprimidos que você vai administrar no seu dia a dia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, entre 2010 a 2015, foram diagnosticados 18.602 casos de HIV/AIDS em 730 municípios de Minas Gerais. A taxa de incidência da doença no estado é de 20,4 pessoas a cada 100 mil habitantes. As regionais de saúde de Belo Horizonte, Uberlândia e Divinópolis estão entre as regiões com mais casos da doença. Só em Uberlândia, no ano de 2015, 652 casos da doença foram confirmados. Em 2016, segundo o levantamento, foram 529 pessoas infectadas com o vírus. Apesar dos números em Uberlândia apresentarem uma redução até o momento, entre 2015 e 2016, com a proximidade do carnaval, a preocupação aumenta. Campanhas de prevenção e orientação são realizadas pelo município. Para quem deseja fazer o teste de HIV, o ambulatório realiza o teste rápido de graça. O diagnóstico sai em 20 minutos,
Para solicitar o teste, basta levar um documento com foto e menores de idade precisam estar acompanhados do pai ou da mãe. Há 2 anos convivendo com a doença, o ex-dançarino acredita que recebeu uma segunda chance. É como se eu tivesse morrido e nascido de novo. Como se eu tivesse tido realmente a segunda chance. Com certeza uma segunda chance aí de ser feliz. Claro, né, seguindo à risca os cuidados em relação à saúde. Dias antes do Carnaval e durante toda a festa, o ambulatório especializado em DST/AIDS aqui de Uberlândia tem trabalhado pesado em relação à prevenção, com orientação e também distribuição de preservativos. Eu falo mais sobre a campanha com a Cláudia Spirandelli, coordenadora do ambulatório IST/AIDS e também hepatites virais. Cláudia, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje e sempre pelo pronto atendimento às nossas equipes. E eu já falo com você sobre isso, esse trabalho que é realizado ao longo do ano. A gente sabe que agora é Carnaval e a gente fala mais sobre a prevenção, distribuição de preservativo, mas é um trabalho contínuo, não é mesmo? Isso, a gente tenta fazer o ano todo, né? Está programado várias ações em 2017, capacitações, ações mesmo com o público em geral, né, na cidade, para que a gente possa conter um pouco essa epidemia. Uhum. Nós estamos aí no meio do Carnaval, a gente sabe que Uberlândia não está tendo os bloquinhos nas ruas, ou mesmo Carnaval de rua, mas existe essa preocupação em relação à orientação, à informação, até porque as pessoas elas têm que conviver com essa realidade ao longo do ano, não é mesmo? Isso, a preocupação existe mais nessa época, porque temos uma facilidade maior de conhecer pessoas. É uma festa grande, vários dias que as pessoas ficam tranquilas, né? Não tem que ir ao trabalho, é um feriado prolongado, muitas pessoas se reúnem em festa. Existe também a parte que as pessoas bebem um pouco mais e às vezes se descuidam, né? Então a gente vem alertando e reforçando o conhecimento que as pessoas já têm. Usar o preservativo é a única forma de evitar essas doenças. É isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que para muita gente ainda tem alguns mitos, algumas questões que envolvem as doenças sexualmente transmissíveis, mas nós temos que o preservativo ainda é a principal arma realmente contra qualquer doença, quer dizer, não é só HIV, não é mesmo? Isso. Hoje nós estamos preocupados, o cenário nacional tem apontado um aumento considerável da sífilis, né, que é uma infecção sexualmente transmissível, e que é por falta do uso do preservativo. Então, assim, todas as infecções sexualmente transmissíveis, mais AIDS e hepatite, são evitáveis com o uso do preservativo. Isso tem gratuitamente na rede, né, em todas as unidades básicas de saúde, e é fácil prevenir, basta usar. Eu já te faço uma pergunta. Eu sei que tem muitos educadores, professores que nos acompanham, e eles sempre têm aquele questionamento, como que eu posso levar informação, por exemplo, para os adolescentes, para os jovens? O ambulatório ele também tem esse cuidado, essa preocupação. Se vocês são procurados, por exemplo, por professores ou outros grupos, até empresas, vocês também levam informação para essas pessoas? Neste Carnaval, nós tivemos uma surpresa, assim, muitas empresas nos procurando para desenvolver esse trabalho de prevenção dentro do seu local de trabalho. Então, nós fornecemos os materiais e eles estão desenvolvendo em seu local, né? As escolas, nós estamos indo atrás. As escolas a gente vai desenvolver durante o ano todo, né? Para fazer o projeto que a gente está chamando de Conhecer para Prevenir, né? E que a gente já tem uma escola agendada, que tem 440 alunos, onde nós vamos começar o plano piloto. Que importante, olha só. E como é que fica em relação também a medicamentos, atendimento no ambulatório especializado, para a gente fechar? A gente sabe que é um tratamento especializado e multiprofissional, não é só o médico, não é só o serviço social ou o psicólogo. Mas como é que fica a partir de agora, esse ano aí? Você já tem um plano de metas ou ações estratégicas mais bem elaboradas para 2017? Isso, nós assumimos agora recentemente, né, em janeiro, estamos traçando essas metas ainda, né, então não tem nada fechado. E o ambulatório ele conta com uma equipe multiprofissional capacitada, que são assistentes sociais, psicólogos, nutricionista, dentista, médicos infectologista, clínico, urologista, né, ginecologista, para estar recebendo esse pessoal lá, né? Então, principalmente quando é feito o diagnóstico, né? Então ele recebe também o acompanhamento posterior também em relação a qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Quando é feito o diagnóstico do HIV, né, ou de outras doenças, e também para o pessoal que tem uma demanda espontânea, que procura o CTA, que a gente chama Centro de Testagem e Aconselhamento, que também funciona dentro do ambulatório, né, que é quando a pessoa que deseja fazer os testes de HIV, sífilis, hepatite. Possivelmente aquela que tenha passado por algum comportamento de risco, né, que tenha tido algum tipo de situação assim.
Ou mesmo aquele que assim, eu nunca fiz, mas tem interesse em saber, já tive uma relação há algum tempo de risco e eu fiquei encucado com isso. E a gente tem os testes rápidos, né, que dá o diagnóstico dentro de 20 minutos. Então, essa pessoa que procurar espontaneamente, ele vai receber um aconselhamento por uma equipe de nível superior, psicólogo, assistente social, o dentista ou enfermeiro, né? E aí vai ser realizado o teste. Cláudio, só para a gente fechar, o endereço do ambulatório, para que as pessoas possam procurar caso tenham alguma dúvida. O ambulatório fica na rua Avelino Jorge do Nascimento, número 15, no bairro Roosevelt, né? Próximo à Igreja São Judas Tadeu. Ficou fácil, então. Cláudio, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Disponha. Obrigado. E depois do intervalo, você confere uma reportagem sobre cirurgia bariátrica, exemplos de quem passou pelo procedimento e os cuidados para a vida toda. Tem ainda o que mudou em relação à cirurgia plástica também e quais são as preferências de homens e mulheres. O TV Notícias volta já. A gente volta falando de saúde. Cirurgia bariátrica é o tema da reportagem que você vai ver a seguir. Vamos saber tudo sobre o procedimento e conhecer também histórias não só de superação, mas determinação. Porque, diferentemente do que muitos pensam, esse tipo de procedimento é só o começo de uma mudança muito maior, que depende e muito do paciente. Hoje, Aninha está assim. Mas a situação era bem diferente há um tempo atrás. Ela chegou a pesar 134 quilos. Na verdade, eu acho que uma mistura de sentimentos pós-maternidade me fez esquecer de mim e apenas descontar tudo isso na comida. Mas não era uma frustração, era uma alegria estar com um bebê no colo. Mas eu acabei descontando tudo em comida. Fiz mal para mim mesma. Aninha teve vários problemas de saúde causados pelo excesso de peso. Esse foi o motivo pelo qual ela foi procurar ajuda. Tinha diversos problemas, como pressão alta, refluxo crônico com úlcera e gordura no fígado. Então eu tive que procurar uma ajuda para que a minha saúde voltasse o mais rápido possível. Então eu fui atrás da cirurgia bariátrica, que não é milagre, eu gosto muito de falar isso, porque tem que ter um acompanhamento antes, durante e depois. Com certeza, operaram o estômago, não operaram a cabeça. Então a gente tem que fazer o acompanhamento com psicólogo, nutricionista, endocrinologista e com o médico cirurgião gástrico mesmo. O excesso de peso não é mais o problema da Aninha, mas essa não é a mesma realidade de muita gente. No Brasil, os dados de pessoas que sofrem com sobrepeso e com a obesidade são alarmantes. Mais de 50% da população está acima do peso. Dentro dessa estimativa estão os obesos, que somam 18%. O que a gente percebe é que a obesidade cresceu muito. Hoje é um problema mais grave do que a própria desnutrição e tem aumentado muito a incidência de obesos, cada vez mais jovens. E com esse aumento importante, né, na incidência da obesidade, a gente percebe que as pessoas estão adoecendo muito rápido. Então a gente recebe pacientes jovens, às vezes com 18, 20 anos já, portadores de várias doenças que há um tempo atrás eram doenças de idosos, né, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, artrose, tudo isso. A médica lembra que a cirurgia bariátrica não é a primeira opção para tratar a obesidade. Além disso, para a realização do procedimento, existem critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e pela Organização Mundial da Saúde. A cirurgia bariátrica não é a primeira opção para o tratamento da obesidade. É importante que ele já tenha tentado emagrecer de uma outra forma e não tenha um resultado satisfatório. Outra questão importante é o suporte psicológico. Segundo a Alessandra, a falta desse apoio pode fazer com que o paciente abandone a sequência do tratamento. O mais importante é antes da cirurgia. Esse paciente ele tem que estar muito bem orientado do que vai acontecer. Antes da orientação, esse paciente tem que estar estabilizado emocionalmente, principalmente o paciente que existe algum transtorno psiquiátrico. E na cirurgia bariátrica, com paciente obeso mórbido, mais de 60% acompanha um transtorno psiquiátrico, de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Então, esse paciente, ele chega no nosso consultório achando que quando ele for emagrecido, não é nem emagrecer, quando a cirurgia fizer ele ficar magro, que já está errado, vai curar essa depressão ou essa ansiedade que ele tem. Está tudo errado. Para o tratamento contra a obesidade ter sucesso, é indispensável uma equipe multidisciplinar. O acompanhamento psicológico não deve ser feito só com o paciente, mas sim com toda a família. Eu falo que é essencial a gente trabalhar com esse paciente e muitas vezes com a família, porque o papel social do obeso ele vai mudar na hora que ele emagrecer.
E às vezes é bom e ruim. Eu tenho mães que têm filhas obesas. Quando essa mãe passa do número 60 da calça para 38 e a filha continua no 52, existe um grande problema. E ela começa a boicotar a cirurgia para não deixar essa filha triste. E essa mãe volta a engordar. Então, esse paciente ele tem que ter esse acompanhamento. A cirurgia bariátrica, diferente do que muitos pensam, não é o fim do problema, mas o começo de uma grande mudança. Não tem mágica, é preciso modificar o estilo de vida, deixar o sedentarismo de lado, comer bem de forma equilibrada. Caso contrário, o famoso efeito sanfona pode ser muito pior. A cirurgia, ela é o início do tratamento. Então, para que o paciente tenha um resultado bom, e o que a gente considera resultado bom na cirurgia bariátrica? Seria a perda de peso e a melhora na qualidade de vida. Para que isso aconteça na prática, o paciente precisa ter responsabilidade e realmente levar para a sua rotina do dia a dia hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada, uma atividade física regular, para atingir uma perda de peso ideal, né, e manter essa perda de peso para o resto da vida. A gente sabe que muitos pacientes podem voltar a ganhar peso e esse reganho de peso ele está relacionado principalmente com o erro alimentar. Eu faço tudo de maneira diferente. Desde que eu entrei para aquela sala de cirurgia, eu sabia que quando eu saísse eu deveria fazer diferente. Então eu faço todos os dias. Eu faço atividade física, mas o mais que eu faço é alimentação. Eu sou o que eu como, né? Então eu não voltei a engordar, graças a Deus. Os meus 60 quilos eliminados foi com 1 ano e 8 meses de cirurgia. Hoje eu já estou quase completando 4 anos de cirurgia. Como nós vimos aí na reportagem, a cirurgia pode sim mudar a vida de muita gente para melhor, desde que a pessoa faça todo o tratamento antes e após o procedimento. Falando em mudar o corpo, jovens, adultos, homens e mulheres investem em cirurgias plásticas porque querem corrigir algo que incomoda ou melhorar mesmo o próprio corpo. Sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Francisco Naves, que é médico cirurgião plástico. Francisco, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta, é uma relação muito democrática em relação à procura? Não existe mais perfil de pessoas mais indicadas ou que mais procuram as clínicas para esse tipo de procedimento estético? Olá, Flávio. A gente tem percebido, sim, um aumento nessa democratização. Ainda em torno de 80% a 90% são mulheres que nos procuram, mas os homens vêm a cada dia aumentando mais a preocupação em estar bem, em estar uma aparência mais natural, parecer mais jovem, mais saudável. Então, está sendo muito democrático, sim. Em relação ao tipo de procedimento, a gente sabe que até pouco tempo falava-se muito, principalmente entre as jovens, até adolescentes em algumas situações, mas mais entre as jovens e mulheres, mesmo já com uma certa idade, em relação à mama, colocar prótese mamária. Ainda é a mais procurada? Tem mudado um pouco esse tipo de procedimento também em relação à procura? Ela é muito procurada, sim, mas em termos de número, no Brasil a lipoaspiração ainda é o número 1. A busca por prótese de mama, por diminuir o tamanho das mamas, por corrigir a flacidez que às vezes vem pós o período de lactação, amamentação, ou após um grande emagrecimento, uma grande perda ponderal. Sim, é muito frequente e você disse muito bem que pessoas jovens têm nos procurado. As mulheres mais jovens, elas buscam sim aumentar o tamanho da mama. Já essas mulheres que já passaram dos 40, que já estão com a família bem constituída, elas buscam readequar o tamanho da mama. E em relação ao procedimento que a gente até colocou na reportagem anterior, a cirurgia bariátrica, o que deve ser feito depois e quanto tempo depois ela pode passar pelos procedimentos já para correção de pele? Porque ela vai ter uma perda de peso muito significativa. Depois, o que é recomendado, em quanto tempo e também se tem uma variação de acordo com a idade do próprio paciente? Isso. O paciente que tem uma grande perda ponderal, seja ela pela cirurgia bariátrica ou um paciente que conseguiu emagrecer mesmo, ele é observado que ele vai ter uma grande flacidez cutânea e um grande excesso de pele, porque da mesma forma que a mama diminui após a amamentação, a paciente que perde muita gordura, a pele ela não consegue se retrair e acompanhar essa perda. Então, após a cirurgia, o médico vai ser acompanhado multidisciplinariamente e após um ano e meio, quando estiver bem estabilizado, quando ele já tiver toda a parte de íons, a parte de cicatrização interna, a parte, digamos, a cirurgia em si
para redução de estômago, seja qual foi feita, se tiver tudo ok, pronto, só tem excesso de pele sobrando, aí é a hora do cirurgião plástico entrar em ação. Por isso, do próprio trabalho multidisciplinar, quer dizer, aparentemente a pessoa já estaria apta para fazer um procedimento estético, mas tem que ser verificado realmente toda essa estrutura interna, até para saber se ela consegue, por condições cardiorrespiratórias e tudo mais, passar por uma nova cirurgia, seria isso? É frequente a síndrome do dismorfismo corporal, né? Ou a síndrome de Quasímodo, em que a pessoa ela enxerga um pequeno defeito, algo catastrófico. Ou uma pessoa que vive fazendo procedimento um atrás do outro e nunca está satisfeita com a sua autoimagem. Então, vai aí de um bom senso na conversa, de uma sensibilidade do cirurgião, aquela pessoa que recebe, porque a cirurgia plástica ela não pode e jamais deve ser banalizada. Pensar simplesmente, hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer assim. Não, jamais. O cirurgião plástico é um médico de extremo gabarito, extrema competência para ajudar a pessoa a elevar e aumentar a sua autoestima. Mas é tudo muito bem conversado, muito bem indicado. Né? Que bom, importante isso. E assim a gente fecha com certeza, acho que os esclarecimentos foram muito úteis, homens e mulheres, todos que nos acompanham. Francisco, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, Flávio. Que bom, obrigado. E depois do intervalo tem muito mais informação para você aqui no TV Notícias. Nós voltamos já. A gente volta com a previsão do tempo para a terça-feira de Carnaval em Uberlândia. A previsão para esta terça é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 30 graus na cidade. Veja agora a previsão para outros municípios da região. Em Vazante, a previsão é de tempo aberto, sem chuva para a alegria dos foliões. A temperatura mínima é de 21 e a máxima prevista é de 30 graus. Em Patrocínio, tempo nublado e pode refrescar ainda mais com chuva no fim da tarde. Mínima de 20 e máxima de 25 graus na cidade. Em Patos de Minas, tempo fechado, mas com temperatura alta nesta terça-feira de Carnaval. A mínima é de 17 e a máxima chega aos 26 graus. Em Monte Carmelo, o último dia de fevereiro e também de Carnaval é de muita chuva à tarde e também à noite. A temperatura deve ficar entre 18 e 24 graus. Dançar faz bem para a mente e para o corpo. Quem tem vontade de aprender dança de salão, a Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, está com vagas abertas. As aulas são de graça. O senhor José não perde nenhuma aula. É só começar a música que ele já mostra o talento para a dança. Com muita alegria, aproveita para se divertir e até ficar em forma. Já emagreceu 15 quilos. Quando eu comecei aqui, além que eu estava muito gordo, muito mesmo, então aqui eu renasci de novo. A turma que é muito boa é como se fosse uma família, sabe? Então eu emagreci muito, graças a Deus. Os estilos que José mais gosta de dançar são forró e bolero. E conta que o maior desafio é saber conduzir a dama. Eu não sabia que era o homem que conduzia a dama, né? Já aprendi aqui. Todos juntos em roda ou de casal, o que não falta é muita animação durante a aula. O professor Mauro explica que a dança de salão pode trazer vários benefícios à saúde e ajuda no convívio social. Os benefícios da prática da dança de salão vão além dos benefícios físicos, né? Como ele adquirir uma melhor agilidade, uma melhor resistência, um melhor condicionamento, aos benefícios emocionais, psicológicos que estão envolvidos nessa prática. Muitos alunos procuram a dança como uma forma de se integrarem, como uma forma de estarem mais aceitos socialmente, como uma forma de procurar estar um pouquinho mais bem relacionados consigo mesmo e com os outros. Podem participar das aulas pessoas com mais de 12 anos. No total, são 4 turmas e 2 níveis, iniciante e intermediário. Vários ritmos ensinados. Inicialmente, a gente tem alguns ritmos que são mais básicos, como forró, bolero, e depois a gente parte para alguns estilos um pouquinho mais elaborados, como samba, salsa. As aulas de dança de salão acontecem aqui no quiosque principal do Parque do Sabiá, próxima à entrada do bairro Tibere. E a cada 15 dias, às quintas-feiras, 7 da noite, acontece prática dançante. De 15 em 15 dias nós temos as quintas
como prática dançante. Então não são momentos de aula, são momentos de exercitar o aprendizado. Sebastiana participa das aulas de dança desde o início do projeto social da Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL. Além de se divertir, aproveita para fazer novas amizades. Eu gosto de participar, eu acho bom. Para manter o corpo, a saúde. Isso aí. Isso aí é para amizade, pra gente, né? E é mesmo uma oportunidade excelente para a socialização e, é claro, também movimentar o corpo e a mente também. Quem pelo menos já passou dos 30 vai lembrar das brincadeiras que vamos mostrar na próxima reportagem. Uma exposição em um shopping da capital mineira mostrou como as crianças da década de 80 faziam para se divertir. Acompanhe comigo. Rabisca, desmancha, faz de novo. As meninas capricham na amarelinha. E depois que a brincadeira começa, dá até vontade da gente se juntar. Esse é só mais um dos jogos que elas adoram. A lista é grande. Brincar de filhinha, casinha. Eu gosto de pega-pega, esconde-esconde, elefantinho colorido. Eu brinco de fazer comidinha de areia, folha. A mãe da Helena faz questão de entrar na brincadeira. O lema da família é aproveitar a infância de verdade. Se deixar a criança no ócio, ela vai partir para a televisão, para o videogame, para o tablet. E brincar na rua, no passeio, na garagem de casa, onde você tiver espaço, proporciona muito mais diversidade de brincadeira. A criança fica ativa, ela pula, ela está fazendo uma atividade física. Melhor mesmo. Segundo os especialistas, incentivar esses tipos de brincadeiras é uma das melhores coisas que os pais podem fazer pela saúde dos filhos. É uma forma de treinar a memória e o raciocínio da criança, incentivar que ela faça exercícios e fique bem longe da obesidade infantil. Problema que se agravou nos últimos anos, depois que a tecnologia passou a fazer parte até das brincadeiras. Os anos 80 nem estão tão longe assim, mas as brincadeiras eram bem diferentes das de hoje, mais lúdicas e sem muita tecnologia. Nesse shopping aqui, a criançada pode ter ideia de como eram alguns brinquedos que fizeram parte da infância dos pais em tamanho real. A ideia é resgatar jogos que fizeram a diversão de outra geração. E o que teve de pai que lembrou aquele gostinho da infância? A Fabíola foi uma das que mais se divertiu. Matou saudade do Cai Não Cai, do jogo Gênios, e dessa vez teve companhias especiais para brincar, os filhos. O que você achou desse jogo, Lu? Legal. A gente tem que prestar atenção muito. Eu sempre comentava com eles que a gente tinha uns jogos diferentes, que a gente ficava passando uma tarde inteira brincando, porque para eles não conseguem entender como que é passar horas no mesmo brinquedo, né? Que a gente conseguia. E como não tem jeito de voltar ao passado, o jeito é incentivar os filhos a sair da frente dos eletrônicos. Afinal, o que não faltam são opções para brincar. Sempre que a gente vai passear, a gente carrega um kitzinho. Tem giz, tem corda, tem elástico, às vezes tem uma panelinha de plástico e às vezes não tem nada. E a gente improvisa com o que tiver no lugar que a gente for brincar. E assim a gente encerra o TV Notícias desta segunda-feira. Uma excelente noite de carnaval para você. Amanhã tem mais. Eu te espero. Um abraço e até lá.